Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um trecho evangélico que está em Mateus 5, 23, 26. É interessante a gente sempre pensar que a vida ela é tão rica que quando olhamos para ela por esse ponto de vista do simbólico, em cada lugar, em cada situação, nós poderemos encontrar oportunidade de ampliação da nossa consciência. As frases, as expressões que a gente vai mais usar para poder simbolizar a vida é aquela que começa com será que, parece que, é como se. Então a gente pode usar desses símbolos que a vida nos oferece por meio dessas perguntas. Então às vezes a gente sonha, por exemplo, e dentro do nosso sonho aparecem figuras estranhas, animais, coisas exóticas, e a gente fica tentando literalizar, a gente fica tentando imaginar isso concreto na nossa vida, né? Um exemplo básico é sonhei com alguém que morria, por exemplo. E a gente já vai tentando imaginar que isso é um sonho profético. E quem será que vai morrer? O que será que vai acontecer? Então, se a gente usar essas expressões, essa pessoa que morre no meu sonho é como se. Aí a gente está simbolizando. Então, é como se algo tivesse morrido, alguma ideia, algum projeto, alguma fase da vida, alguma mágoa. Olha que lindo a gente sonhar com uma morte que simboliza uma mágoa que foi deixada para trás, que foi superada, que foi diluída. Então, a gente pode fazer isso com as histórias, com os mitos. A gente dá movimento a eles, a gente não trava. O pensamento lógico e racional, ele vai em busca de certeza e de verdade. Então, ele vai ser sempre assim pragmático. É isso. Aquilo que a gente está vendo é isso. É uma certeza. Quando a gente faz esse caminho pelo viés simbólico do inconsciente, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, das imagens arquetípicas, a gente nunca vai terminar. Não tem um pronto, é isso. Não tem. A gente sempre amplia. O Jung sempre falava, amplia, não reduz, não reduz. Então a gente pega um sonho e a gente amplia. Ai, será que essa morte pode significar o fim de uma etapa da minha vida? Ou será que ela pode simbolizar algo que eu tinha uma expectativa e morreu? Ou será que era alguma dependência? E esse será, ele vai ampliando, ele vai ampliando. E a gente tem que deixar tudo aí na nossa tela para que depois a gente junte com outras coisas e as coisas começam a fazer sentido e de repente dá um insight. Ai, agora eu entendi o que meu inconsciente queria me trazer. E a gente faz isso também com os mitos, com as parábolas. A gente recolhe os símbolos e conversa com eles. Dá gás a esses símbolos. A gente explora, a gente amplia. Então, vamos ler esse trecho para a gente poder recolher alguns dos símbolos que ele nos oferece, e aí a gente faz essa brincadeira que dá movimento à vida, que amplia a consciência, que é: será que esse símbolo significa isso, está se referindo àquilo? E aí a mente vai criando, vai ampliando, a gente vai mexendo com conteúdos do inconsciente, e assim a gente vai se transformando, se iluminando. Esse é o processo da autoiluminação. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encarcere ou encerrem na prisão.
Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Parece uma ameaça, né? Parece assim, ai que medo. O que eu preciso fazer para não chegar nesse lugar aí que deve ser horrível? Bom, a proposta é essa, reconciliação com adversários. Por que que a gente deve, como a gente deve? Então nós vamos discutir sobre esse trecho de uma maneira simbólica. A gente conversa com esse texto de uma maneira literal. A gente conversa o tempo todo, precisa fazer as pazes porque isso gera prejuízos, ninguém fica bem quando a gente está brigando com alguém. Isso é um jeito racional de explorar o trecho evangélico. Mas eu proponho que a gente faça essa exploração por meio dos símbolos que ele nos apresenta. Vamos lá então, destacamos os seguintes conceitos para trabalharmos de forma simbólica: o adversário, o juiz, o oficial e a prisão. Simbolizando, e lembro que quando a gente simboliza nunca tem fim, a gente poderia simbolizar e ficar imaginando um monte de coisas, e aquilo que para mim o símbolo remete a algo, para você pode vir outra ideia, e é fascinante de ver o quanto que, simbolicamente falando, o nosso inconsciente é rico. A gente consegue comparar com um monte de coisas, né? Eu trouxe algumas para efeito de exercício e até para a gente perceber como faz. Como se faz? Como é que eu uso um trecho evangélico, uma parábola, um episódio descrito, narrado por Jesus? Como é que eu uso isso de forma simbólica para aprender a respeito de mim mesma? Eu sempre digo, a gente pode aprender com Jesus de uma maneira prática. Eu posso pegar os ensinos de Jesus e eu posso olhar como se ele estivesse me dando uma aula de agricultura, me dando uma aula de como lidar com os meus negócios, o que fazer com as heranças, como educar filhos, eu posso. Mas eu posso também fazer isso dessa forma simbólica, imaginando que os personagens não sejam seres concretos, mas sejam aspectos psicológicos de nós mesmos. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Esse adversário, né, o adverso, ele simboliza para a gente, ele pode simbolizar, né, dentre tantas coisas, ele pode simbolizar esse outro, esse diverso, o adversário, ele é diverso, ele é diferente. E, nesse sentido, o adversário é um adversário que gera conflito. É um outro, o adversário é um outro que se opõe, que se contrapõe, que está no outro espectro daquele eixo em que eu me encontro, como se ele fosse o meu oposto. Ele está em contradição, ele está em conflito. Então, a parábola fala sobre esses encontros dos diferentes. Fala sobre as relações entre opostos, entre diversos. Então, por isso que a gente fala, o adversário é como se fosse o concorrente, é aquele que está disputando comigo, é aquele que está em outro lugar em oposição ao meu, é o outro jogador, o outro time de futebol, de basquete ou de vôlei, não o meu, é o da outra religião, é do outro partido. A gente se coloca como se a gente tivesse em lugares de oposição que precisam conflitar, confrontar. Mas levando para o lado simbólico, né, da psicologia, nós vamos nos perguntar quem seria esse outro em mim? Porque esse outro não está fora. Essa parábola, como as outras, nós sempre vamos aplicar a nós próprios. Tudo isso está dentro de mim. A parábola, a história acontece em mim. Eu sou cada um dos elementos dessa narração que foi feita, né? Eu lembro de uma historinha, dessas historinhas de monges, né? Em que um discípulo pergunta para o monge, para o mestre: Mestre, eu gostaria de aprender a amar ao outro. Como eu posso amar o outro? E o mestre olha para ele e responde: Que outro? Olha que interessante. O mestre está dizendo para ele assim:
Não existe outro, né? Não existe outro. E o que a gente pode entender? Esse outro que eu olho como se fosse diferente, diverso, adverso a mim, contrário, é só uma ilusão da forma como eu vejo. É como se eu estivesse olhando pequenininho, porque se eu olhar lá no profundo, esse a quem eu chamo de outro é um irmão que nasceu como eu nasci, simples e ignorante, que é filho do mesmo pai, que é Deus, que tem as mesmas condições, que está viajando em direção à plenitude, à perfeição e ao amor. Então ele não é diferente de mim. Esse outro não existe. O que existe são vários indivíduos, como se fossem vários eus, mas que por esse ponto de vista são todos iguais, ainda que cada um continue com sua individualidade. Então, quando a gente fala desse outro, muito cuidado, porque já tem algo arquetípico instalado na gente, esse atavismo, como quem já se posiciona perante o outro, como se ele fosse oposto, contraditório, oponente. E a gente não precisa ter ninguém como oponente, ainda que a gente tenha ele como diferente. Diferente num ponto de vista, mas igual em outro ponto de vista. Então, o ser diferente de mim significa estar em outro momento evolutivo, tem temperamentos diversos, faz buscas que não são semelhantes às minhas. Então, sim, esse diferente ele existe. Agora, não é um diferente que se opõe a mim, que precisa lutar comigo, que nós precisamos brigar até ver quem vai vencer. Isso é ilusão nossa, fruto ainda das nossas paixões, vícios, falta de entendimento, ignorância, falta de evolução. Então, quando nós olhamos o outro como sendo oponente, contraditório, oposto, automaticamente nós nos armamos para combater, porque afinal de contas temos que defender o nosso lado. Quando nós olhamos para esse outro como um diferente, mas que profundamente é igual a mim, a gente já se desarma, a gente sente inclusive que ele pode nos complementar. Então veja, se eu estou na sala da minha casa e eu olho para o meu filho pequeno e começo a observar, eu posso fazer esse exercício. Ele é um outro. Olha, ele tem um temperamento diferente de mim, ele parece mais extrovertido, ele não gosta tanto de uma coisa que eu adoro. Estou identificando diferenças, mas eu não enxergo meu filho como um oponente que eu preciso combater. Eu não me posiciono perante meu filho como se ele fosse um opositor que eu preciso me armar para defender ou para ganhar dele. Ainda que eu perceba diferenças, eu não as leio como conflito que precisa ser combatido. Eu só enxergo diferenças. Mas nesse trecho, não. A gente está falando desse outro a quem a gente enxerga como um combatente, algo que precisa do meu confronto. É esse oponente que nós enxergamos como oponente, ainda que não precisasse ser. Então, esse adversário que a gente julga estar fora, na psicologia junguiana, na psicologia que Joana de Ângeles nos propõe, ele está dentro. A gente só briga com o que está fora quando dentro não está bem resolvido. Ele não brigou com ninguém, muita gente brigou com ele. Mas ele não se movimentou no sentido de enxergar oponente em ninguém. Ainda que ele denunciasse, ai de vós hipócritas, vocês ficam consumindo as viúvas, a casa das viúvas. Ele denunciou, mas ele não estava numa postura de que enxergava que o outro era um adversário que precisava ser combatido e eliminado. Ele não eliminou ninguém, ele incluiu todo mundo. Ele queria, inclusive, desmistificar isso. Ele queria que todo mundo se aproximasse. Aquele que estivesse em pecado que atire a primeira pedra. Era como se ele estivesse falando, por que você acha que você é diferente dessa mulher? Por que você acha que você é maior que ela ou que ela está em situação de desvantagem? Então Jesus mostrava pra gente.
Esse adversário, ele está dentro de nós. Quando eu não estou bem, quando eu carrego conflitos, quando eu faço julgamentos, quando eu julgo algum traço de personalidade, eu vou combater lá fora. Mas provavelmente é porque eu tenho ele já em mim e nego. Eu não aceito em mim porque eu queria ser perfeita. E aí eu projeto no outro e eu persigo o outro. Sempre que a gente apontar um dedo para lá, é a oportunidade da gente parar e fazer uma autoanálise, porque eu vou carregar aquilo em mim que eu estou apontando no outro. Eu imagina, não como. Pode ser que não esteja consciente. Não vai estar consciente. Porque o dia que estiver consciente, a gente para de apontar. O dia que eu enxergar em mim o orgulho, eu paro de apontar o dedo e falar: aquela lá é arrogante, aquele lá é prepotente, o outro é orgulhoso. Porque eu olho para mim e eu falo: somos iguais. E aí eu paro de apontar o dedo. Enquanto eu estiver apontando o dedo para aquele adversário fora, é porque tem aspecto dele que eu estou enxergando que está em mim e eu não estou enxergando. É oportunidade de autoconhecimento. Mas vou seguir. Quem seria esse juiz? Bom, antes. Seriam o quê? Os meus conteúdos que estão no inconsciente. Os meus traços que são parte de mim, mas que eu não reconheço, eu não admito. Está na minha sombra porque eu reprimo, eu não aceito ser invejosa, orgulhosa, impaciente, egoísta, eu não aceito. Então, eu não vejo isso, não existe, não está em mim. E onde vai isso? Fica lá reprimido no inconsciente, bem escondido no escuro, lá no fundo. E é esse adversário que me atrapalha. Para eu estar em paz, para eu atingir a plenitude, eu vou ter que ir lá resolver isso. Eu não vou poder deixar esse lugar, esse aspecto meu que eu não gosto, escondido lá, porque ele vai me atormentar. Ele é o que Jung chama de complexo. E o complexo, ele está vivo e ele atua. Ele rouba o lugar da nossa consciência, do nosso ego. A gente tem rompantes, surtos e a gente não sabe por que a gente fez. A gente não quer fazer uma coisa e faz, a gente quer fazer outra coisa e não faz. Por quê? Porque esses nossos adversários que estão lá na sombra estão vivos e atuando. Para eu poder estar em paz e poder falar depois, como Paulo vai falar no fim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, eu vou precisar fazer as pazes com esses adversários. Eu vou precisar me conscientizar dos meus aspectos sombrios. Eu vou precisar abraçar, né? Aceitar. Cris, você traz ainda muito orgulho, muita inveja, muita intolerância, muito preconceito, muito de tudo. Enquanto eu não aceitar aquilo que eu carrego, enquanto eu não permitir que isso seja consciente, isso vai atuar através de mim. A gente chama de complexos sendo constelados. E eu vou agindo sem ter consciência do que eu estou fazendo. Então, o adversário está em mim. São os aspectos negativos de mim mesma que eu não aceito. Eu reprimo inconscientemente. E eles me atrapalham. Não dá para ir para o reino dos céus sem voltar lá primeiro para fazer as pazes, para ficar de bem, para aceitar, para trabalhar com esse adversário, que são os meus traços negativos que eu não gosto. Qual um outro ponto? O símbolo do juiz. De novo, o juiz não é aquele que está lá fora no tribunal analisando sentenças, enfim. Ele, de novo, é um aspecto meu. Então, quem seria esse juiz? É o meu lado que é capaz de analisar, ponderar, balancear e julgar. Quem é capaz em mim de fazer essas diferenciações, essas comparações e poder julgar? É a minha consciência. É na consciência que eu tenho esses atributos. É pela razão, é pelo meu raciocínio que eu consigo analisar uma situação, ponderar sobre ela, refletir, escutar os dois lados, pesar para ver um lado, pesar para ver o outro, pensar a respeito das leis e poder dizer: eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado, eu acho que isso é bom, não é. Então, é a nossa consciência que sabe que existem aí leis que regulam, por exemplo, a lei de causa e efeito. Então, eu sei no fundo que se eu não me comportei adequadamente com alguém, faltou caridade, faltou solidariedade, eu fui grosseira, seja lá o que foi, a minha consciência, ou seja,
essa capacidade minha de analisar e de ponderar, ela vai me julgar. Eu posso até falar, não é, e ficar tentando justificar. Ah, não, mas é por causa disso. Ah, mas também se fosse outro no meu lugar faria a mesma coisa. Eu posso tentar convencer a consciência de que estava tudo certo, que eu não fiz nada de errado. Mas provavelmente eu não vou conseguir e a consciência, ela vai me dizer, você está errada. Então esse juiz que me condena e que faz com que eu perceba que eu não agi adequadamente, sou eu mesma, não é de fora. É a minha consciência que vai dizer, tá errado. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é por esse caminho. Isso que você acabou de fazer, falar ou agir, não está alinhado com Jesus, com os ensinos dele. Ele não faria. Então não dá para disfarçar, fingir, fugir, esquecer. A gente vai tentar fazer isso, o que acontece? Essa informação vai lá para o inconsciente e se transforma num complexo que vai me atormentar. É um ciclo vicioso. Eu faço algo, não gosto, assusto, não queria ser santa. Então o que eu faço com isso? Esquece, joga fora, finge que não aconteceu. Ao fazer isso, eu pego toda essa história e jogo para o inconsciente, fica perdido lá no porão. Só que não fica quietinho, ele continua vivo lá. E ele vai me influenciando, ele vai constelando e eu vou agindo contaminada por ele. E sem saber, porque agora tá lá, então não tá consciente. Por isso que nesse trecho a recomendação é: não deixe isso acontecer. Porque se esse negócio for parar lá no inconsciente, aí vai ser difícil. Então, resolve enquanto você tá vendo. Então, eu tô lá, eu fiz, nossa, Cris, o que você falou? O que você falou não bate com seus valores, não é cristão, mostrou que você ainda tem muito preconceito, orgulho, seja lá o que foi. É aqui que é a hora de eu lidar com isso para dissolver e eu ficar livre para seguir. É nessa hora, enquanto eu estou no caminho, enquanto eu estou vendo, enquanto está acontecendo. Porque se eu falar, não, eu estava certa assim, ficar tentando me justificar, a culpa foi do outro, ou esquece, não quero saber disso, eu não vou resolver enquanto eu estiver no caminho. Mas a minha consciência, o meu juiz vai me julgar. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o oficial, que é o parceiro dele. Um julga e outro executa. É a consciência também dizendo. É uma escolha que eu faço quando eu penso assim: não, eu estava certa, assim, qualquer pessoa no meu lugar teria feito a mesma coisa. Ele precisava ouvir o que eu falei. Eu não ia levar desaforo para casa. Não, tá certo o que eu fiz. O que eu estou dizendo? Eu estou pedindo para o meu oficial pegar esse acontecimento e levar lá para a prisão. Eu estou pedindo para que isso seja levado para o inconsciente. Eu não estou querendo admitir. Eu não quero falar a respeito. Eu não admito que eu esteja errada. Eu fico justificando. Eu ergo a voz. Ou eu finjo que nada aconteceu. É como se eu falasse: acabou, não tem mais conversa. Oficial, pega isso e vai lá e põe no calabouço. Então sou eu me condenando. Sou eu me condenando a gerar novo complexo. Não quero trabalhar enquanto estou no caminho? Tudo bem. Vai para a cela. Vai para o escuro, vai para o calabouço, vai para o porão. E lá ele vai se tornar um complexo que vai me atormentar. Não soluciona. É isso que Jesus está dizendo. Não soluciona. Aí você vai sofrer, você vai pagar o que você está reprimindo e fugindo e evitando. Então, o melhor caminho, a melhor decisão é resolver enquanto a coisa está em andamento, está viva, está no caminho. Porque aí eu tenho consciência para poder analisar, diferenciar, compreender, perdoar e liquidar. Aquilo não precisa ser armazenado na forma de um complexo. Então, essa prisão seria o inconsciente onde vivem os complexos, ou, na nossa linguagem, os vícios, as paixões que nos dominam. Então, é esse a história simbólica que a gente pode colher desse trecho de Mateus. Olha, teve alguma ofensa, contenda, conflito, dificuldade, discussão? Resolva. Resolva. Não deixa isso para lá, não fica remoendo todas as situações que não sejam a da enfrentamento, vão gerar para a gente prisão.
eu vou ficar presa na história, porque a história não foi resolvida e a história não acaba. Eu vou ficar presa na história. Eu vou criar um registro dessa situação que eu vivi e ela vai ficar lá. De vez em quando ela vem, ela me atormenta, eu sinto mágoa, depois eu esqueço, outra hora acontece alguma coisa parecida, ela volta. Eu tô presa nela. Acabei de me pôr na prisão. Não quer ir para a prisão? Então lida enquanto você está no caminho. Conversa consigo mesmo, elabora, analisa, ora, medita e decide. Dilui a história e pega a charrua e não olha mais para trás. Ou seja, fecha. Não deixa isso se tornar um registro que vira e volta, ele volta. Ressentimento, ressentindo. Aí você fica presa, você vai para a prisão. Antes da gente entrar em Joana, eu queria trazer ainda um mito, vou passar por ele bem rápido, para a gente não tomar muito tempo, mas é que ele tem muita relação com esse trecho evangélico. É um mito que fala pra gente, um mito grego, que fala pra gente das Eríneas, que são 3, né? Essas como se fossem deusas, né? Tisífone, Megera e Alecto. Aí já dá pra ver, a gente não usa a palavra, é uma megera. Aquela pessoa é uma megera. Então, da onde vem essa expressão? Por que a gente usa essa expressão? Elas são chamadas de as fúrias, porque é uma fúria, elas são 3, né? E aí a gente vê nessa foto como elas nos atormentam, elas nos perseguem. Elas são filhas do próprio deus Urano. Elas nasceram a partir do momento em que Urano teve seu órgão genital decepado e do sangue que cai dos testículos, elas nascem. E pensa que, vamos lembrar que Urano foi decepado pelo próprio filho. Então, houve aí já é uma vingança por causa do jeito que Urano tratava os filhos. O filho a mãe pede para que o filho interrompa o aspecto negativo de Urano. Então, esse filho que faz esse movimento, veja que já é um movimento de vingança. A mãe quer se vingar do marido, pede para o filho vai lá, corta o órgão genital e desse sangue nasce as Eríneas, que é a representação da própria vingança. Elas são consideradas forças primitivas. O que isso quer dizer? É quase que aquele estado nosso do cérebro reptiliano e um pouco do límbico, sabe aquela emoção à flor da pele que você desconsidera neocórtex, razão, raciocínio, ponderação, esquece. Esquece, é uma força animalesca, primitiva. É algo que vem e que rompe, que domina. Eu não consigo ponderar. Quando eu vi, eu parecia um bicho. E essa coisa da vingança, da perseguição, é isso. Isso é, simbolicamente falando, o que são as Eríneas. É essa força que faz com que a gente saia e queira se vingar e parece assim uma força animalesca, primitiva. Elas representam a vingança, essa sede de sangue pelo que o filho fez ao pai, contra injustiças. Elas também simbolizam o drama das maldições familiares. Sabe aquelas histórias que se repetem? E que tem a ver com isso, não sei quem magoou o outro, que ficou ofendido e que alguém viu essa ofensa, não gostou e se vingou, mas ao se vingar também suja as próprias mãos. Agora alguém que gostava desse, viu que esse se vingou, fica bravo com ele, aí vai e se vinga desse por ter se vingado desse, aí cria agora a mancha de sangue na própria mão. Sabe esses rolos que a gente vai ver que na tentativa de resolver, cada vez vai se criando mais problema e mais problema. E aí esse toma partido daquele, então aquele que estava bravo com esse fica bravo com esse também. Sabe? Essa coisa que mateia, que vai crescendo, que vai crescendo. Por quê? Porque para se resolver não está sendo usada a recomendação de Jesus. Enquanto estiver no caminho, conversa, dialogue e resolva. Ela está acontecendo por meios ilícitos, na sombra. Porque a vingança é assim, é sórdida, ela vai criando, ela vai planejando. Então não resolve, não é assim, só tem um jeito de resolver uma contenda que é esclarecendo face a face, conversando. A mesma coisa dentro da gente, só tem um jeito da gente se livrar dos nossos complexos que é enfrentando-os.
Não é se vingando, não é por meio dessa energia de vingança, de sede de justiça que a gente consegue encontrar a paz. Não encontra a paz. E é interessante porque no mito, depois vocês podem procurar, que acho que vale a pena, é bem interessante para quem tem essas questões familiares, né? Acho que vale a pena essa busca. Mas é interessante porque como é que encerra esse ciclo? Como é que você interrompe essa coisa da vingança que não tem fim? É interrompido quando é feito um tribunal. Atenas faz esse tribunal para julgar todo mundo ali envolvido. E nesse tribunal, esse tribunal ele representa a consciência. Porque aí Atena põe todo mundo. Põe quem defende a vingança, quem defende o não vingar, põe todo mundo, as eríneas, põe todo mundo ali, o Deus que apoiou, e aí todo mundo vai poder conversar. Traz a opinião pública, pega pessoas para serem os que vão ajudar a julgar, e todo mundo fala, cada um expõe o seu e tudo se esclarece. E no final, as próprias eríneas se transformam. E aquela energia de destruição, ela acaba se tornando numa energia de construção, de conservação. Elas se tornam deusas da terra. Ou seja, elas vão atuar para a germinação, para a vida, enquanto que antes elas atuavam pela morte. Eu resumi muito para não tomar o tempo, mas o intuito era deixar essa provocação para que vocês vão procurar esse mito e às vezes a gente encontra até na forma de vídeos, mas vale a pena olhar para isso. A imagem é muito bonita, que é enquanto a gente fica nessa maldição de querer descontar, perseguir, revidar, se vingar, provar que tem razão, fica nesse... É destruição, é destruição, destruição. Quando a gente vai para o tribunal, analisa, pensa, veja tribunal e Jesus também traz a figura do juiz, né? Então, analisa, apresenta as provas desse lado, apresenta as provas desse lado, põe para conversar, analisa, 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 amplia, pronto. Aí a gente sai livre. E a energia da destruição passa a ser uma energia agora de construção, de conservação. Então, a solução, vingança, não é solução nunca. Ela vai gerar cada vez mais prejuízos. Como que a gente deve lidar? Enquanto está no caminho, conscientemente, conversa, analisa, esclarece, pensa, volta, fala de novo, escuta. É esclarecer, é aí que está a solução. O Jung também fala sobre o problema dos segredos familiares. O quanto que essas histórias que a gente fica jogando no esquecimento ou fica com essa história de manipulação que não é claro. Eu não chego e digo aquilo. Eu fico criando manipulação, eu faço conchavo com esse. Sabe essas coisas que acontecem nos bastidores? Isso mina a energia da família. Isso destrói. Não funciona. Funciona é o enfrentamento. Funciona é isso, é o diálogo que esclarece, que ilumina. E antes ainda de entrar na Joana, mas depois a gente vai ver que Joana costura tudo isso lindamente, eu trouxe também alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. E diz assim: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E ele vai falar, os espíritos vão falar para a gente sobre os processos obsessivos. Tá vendo as eríneas? Elas passam de vida em vida. Aí a pessoa que foi prejudicada hoje se torna obsessor dessa e vai acompanhá-la, daí na próxima vida inverte, aí aquele que foi a vítima se torna o algoz e é uma prisão. As pessoas deixam de viver coisas lindas porque estão focadas na sede de vingança, porque querem se vingar. Não olham um monte de benefícios, de coisas lindas para poder se alimentar dessa energia destrutiva. Então não é uma boa escolha. Então os espíritos nos lembram, cuidado, porque até no nível espiritual isso se torna uma prisão. Porque você acaba entrando, criando processos obsessivos que vão te perseguir, você vai ter
torturadores no plano espiritual, te atormentando, e você não vai vê-los se tiver encarnado e o espírito desencarnado, né? Então, são vários tipos de prisão que a gente cria quando a gente entra por essa tentativa de esquecer, de justificar e de alimentar os conflitos e as contendas, ao invés de esclarecer, enfrentar, falar e virar a página. Ainda no Evangelho, agora no capítulo 10 também, mas o item 14, fala sobre o perdão. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada alma, de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo nada tenho contra meu próximo. Então, qual que é a proposta? É não carregar mágoas, é não alimentar mágoas. E, de novo, aquilo que a gente já falou, o que seria o perdão? O perdão seria diluir a história que foi energeticamente densa, negativamente densa. O que seria perdoar? Imagina assim, ó, que eu, na hora da contenda, do conflito, eu criei um nó, eu criei um novelo todo emaranhado. O que seria perdoar? Dissolver. Vamos organizar essa história? Deixa eu tirar a parte que me cabe, deixa eu ver a parte que é do outro, deixa eu entender o contexto que aconteceu. Quando eu começo a fazer isso, aquela história que eu estava contando, ela se dilui. E às vezes eu falo, quer saber, olhando por esses pontos de vista, nem é tanto que nem eu estava imaginando. Vamos pensar que toda vez que tem uma relação e que causa um conflito é causado, 50% da responsabilidade é de cada um, por mais que doa. Como assim, Cris? O outro que veio que me ofendeu, eu não sabia nem do que se tratava, então. Mas você acredita na justiça divina? Você sabe que nada é por acaso? Você sabe que a cada um segundo sua obra? Então, pode ser que hoje você não entenda qual foi sua participação, mas teve. Não foi agora? Causas atuais ou anteriores das aflições? Capítulo 5 do Evangelho? Então, ainda que eu não entenda por que eu estou sendo essa vítima hoje, eu tenho a minha participação. Nada é por acaso. Eu não caí aqui, Deus errou. Tadinha da Cris, passou por uma coisa que não precisava, que não devia. Não tem isso. Então, 50% de cada lado. Tanto que Jesus nunca brigou com ninguém. Por quê? Porque ele sim tinha... ele era o ser iluminado. Ele não tinha participação dele a não ser o amor. O que Jesus falava, pensava, fazia, era fruto do amor. A gente não está nesse grau de evolução ainda. Então, não vamos nos iludir falando que o problema que foi causado é só do outro. Sempre tem 50% de cada lado. Pode ser que eu não enxergue, não é de agora, deve ser de um passado mais remoto então. Então, o que seria perdoar? Seria conversar com essa história, diluir. Olha, eu também tenho a minha participação, ninguém faz nada sozinho, se eu tô nisso é porque eu entrei, porque eu me trouxe para aqui, eu gerei em algum momento. E também, olha, às vezes é o momento, né, o contexto, tava todo mundo nervoso. Quando eu começo a ampliar a história, conversar com a história, é como se eu estivesse diluindo. E aí eu tiro aquela tensão emocional que tinha. Fica mais fácil de eu compreender e aceitar o que aconteceu. É como se eu falasse assim, por exemplo, eu vivi alguma situação e falo, é assim que funciona. Então, vamos imaginar assim, ó, que eu tô querendo dizer assim, ó, vamos imaginar, eu comprei um eletrodoméstico, né? Eletrodoméstico. Peguei, vou ligar na tomada. Aí ligo na tomada, ligo o eletrodoméstico e ele queima, explode. E aí, nossa senhora, o que aconteceu? Que raiva, por que queimou? Ai, que chato. E aí eu falo assim, Cris, sabe? Tem uma coisa que se chama voltagem, que você precisa ver qual que é o seu eletrodoméstico. Ela tem que ser compatível com a tomada, para ver que
qual que é essa carga que está chegando ali, elétrica. Então, ao invés de eu ficar com raiva de ter perdido, de ter queimado e de ter xingado, e aí eu vou ligar para a loja, e eu vou brigar com todo mundo porque ninguém me avisou. Pega a parte que te cabe. Poxa vida, que chato. Aconteceu um negócio muito chato, fiquei muito com raiva, fiquei triste, mas é assim que funciona? Então tá bom, aprendi. Não caio mais nessa. Agora, quando eu comprar eletrodoméstico, já vou bem preparada. Já vou saber onde que eu vou usar, qual que é a minha carga ali daquele lugar, eu já vou pedir para o vendedor uma que seja compatível, não caio mais nessa. É isso. Então eu vou lá conversar com meu marido e explodiu. Cargas diferentes, explodiu. Ao invés de ficar reclamando e ligue, xingue, põe a culpa, e o que vai fazer? Porque eu não vou pagar esse pato? Não. Ah, é assim que funciona? Tá. Então, na próxima vez, a gente vai se preparar melhor para essa conversa, para que a gente não evolua para uma discussão. Então, a gente poderia olhar para as contendas, os dissabores, as confusões, a gente poderia olhar como quem estava ignorante naquilo fez errado, o negócio explodiu, queimou. Paciência, eu não sabia, na próxima vez eu vou estar mais preparada. Então pronto. Então conversa, esclarece, vê o que pode ser feito, vê como que a gente pode lidar com o negócio e bola para frente. E aprendi com isso, nessa armadilha não caio mais. Percebe? Dá para entender o que eu estou tentando comparar? Então não preciso ficar presa naquilo. Faz parte, eu era ignorante, eu não sabia de voltagem, eu pus lá, o negócio explodiu. Ai, paciência. Aprende e segue. Ah, eu não sabia que se eu falasse com meu marido desse jeito ia dar essa puxa confusão. Pois é, agora você sabe. Olha melhor o jeito que você vai falar e segue, né? Vá e não peques mais. Mas não fica preso naquilo. Então é isso que o Evangelho fala sobre perdão. Vai lá, esclarece, dilui, conversa, fala tudo que você teve vontade, fala das suas necessidades, das suas frustrações e pronto. Ah, é assim que funciona? Agora entendi. Próxima vez, isso eu não faço de novo, posso fazer outras coisas. E mais um trecho ainda do Evangelho é ainda agora no item 15, no item seguinte, que fala: ó, ai daquele, que aí é a questão do auto-perdão. Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor, que é isso que eu falei, 50% seu. Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? A gente não sabe. A gente fala assim, aquele que apanhou nunca esquece, aquele que bateu esquece, né? Então, eu não vou esquecer a palavra que você me falou, que me machucou, mas provavelmente eu vou já esquecer muitas palavras que machucaram muitas pessoas. Então, é esse auto-perdão, é a gente assumir a nossa sombra, é a gente aceitar, eu sou imperfeito, quem sou eu para condenar, para julgar, para exigir? Né? É o que Jesus falou, aquele que tiver sem pecados que atire a primeira pedra. Então, o auto-perdão e o perdão é a gente se conscientizar do nosso grau de evolução, faz parte, a gente vai brigar, tudo bem, gente, tudo bem. Ai, deu errado, onde já se viu, o que eu vou fazer agora? Todo mundo vai brigar, todo mundo vai, uma hora ou outra vai passar, mas a gente pode usar isso como aprendizagem. A gente pode usar isso para aprender a dialogar, a negociar, a conversar, a se aceitar, aprender com a situação e crescer. E pronto. A gente dá muita ênfase para as confusões. Nunca mais, pro resto da minha vida, eu não quero. Nossa, mas assim, imagina se você falasse: nunca mais eu vou comprar um eletrodoméstico, porque isso que me aconteceu. Não, vai comprar e vai queimar outra vez. E tudo bem, e faz parte. E vamos seguir. O que a gente aprende? Traz mais leveza para essas situações. E agora sim a gente vai trazer Joana para costurar tudo isso. No livro Plenitude, que ela fala bastante sobre o sofrimento, o livro inteiro, no capítulo 6, Joana fala sobre esses adversários internos, né, que a gente está chamando aqui dos complexos. Então ela diz assim: inevitavelmente, percebe-se que o adversário é interno.
São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. O que Joana está dizendo? Que se a gente, durante uma contenda, um conflito, que a gente não estiver bem, como essa moça aí da foto não está, se a gente não optar pelo caminho do enfrentamento, ou seja, vou lá conversar, esclarecer, eu vou esperar a melhor ocasião, eu vou me preparar para usar bem minhas palavras, para não ofender de novo. Se eu não optar por isso, eu vou alimentar essas paixões, esses complexos. Eu vou reprimir, eu vou jogar para dentro, eu não vou resolver. Eu vou me aprisionar. E o que Joana está dizendo, sabe? Esses conteúdos do inconsciente que eu reprimi, que está lá na prisão encarcerado, que eu falei que eles ficam vivos, sabe como que eles muitas vezes aparecem? Na forma de sintomas, doenças psicossomáticas. Olha que triste. Eu entro numa situação, acho que eu fui vítima, a pessoa me ofendeu, eu acho que isso daí é imperdoável, eu não me conformo, para o resto da minha vida eu vou contar essa história e fico presa na história. Tem uma história encarcerada dentro de mim. Eu não quis esclarecer, eu não quis diluir, eu não quis dissolver. Eu quero ficar presa ao meu troféu, eu quero contar para todo mundo como fui vítima. O que Joana está falando? Cuidado. Porque esse lado seu que está encarcerado é algo vivo e disfuncional. Tem uma energia ruim, negativa, densa. E isso pode ser apresentado no corpo, na forma de sintomas e de doenças. Quem já não ouviu dizer que a mágoa pode ser vista no corpo na forma de um câncer? Por que esperar que ele se materialize? Vale a pena? Vale a pena lidar? Porque daí eu vou ter que lidar. Não vai dar para reprimir um câncer. Não dá para você pegar aquela bolinha aqui pequenininha e falar assim, ups, esqueci dela. Joga lá no inconsciente, finge que não existe. Não vai. Aí a gente vai ter que lidar e vai ser doído. E eu posso aprender com isso, posso crescer, posso simbolizar esse câncer e aprender mais sobre mim mesmo e desenvolver mais a fé. É uma oportunidade gigante. Mas a gente não precisa estar ali, a gente pode aprender a fazer esse caminho um pouco antes. Enquanto estiver no caminho, dilui essa energia, não deixa ela se condensar, para que futuramente ela seja expressa na pele, no corpo, nos órgãos. Joana de Ângeles também no livro Plenitude, e agora capítulo 3 e 4, ela diz sobre a oportunidade de iluminação das sombras, e ela fala: as origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência ou no seu inconsciente. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Ela ainda dizendo: quanto que dos nossos sofrimentos, esses nossos sofrimentos têm origem nessas energias que ficaram condensadas nos nossos porões, porque não quisemos esclarecer os conflitos com nossos adversários externos e internos enquanto estavam na consciência. Deixamos que fossem para lá, porque eu não queria dar o braço a torcer, e depois eu vejo isso na forma de um sofrimento. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral, que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral.
Sabe quando a gente fala assim, imagina, eu mágoa? Não, imagina, já perdoei, já perdoei. Muitas vezes, o que que é esse perdoei? Já joguei pro calabouço, nem lembro que existe. O perdoar não é isso. O perdoar não é tirar da mente, é não pensar a respeito, é jogar para lá. O perdoar é falar sobre, é mergulhar, é enfrentar, é dar voz, é explorar. Eu não preciso ir lá fazer isso com o outro. Posso fazer no meu quarto. Não preciso ir lá bater boca com o outro que me ofendeu. Eu posso no meu quarto fazer esse movimento, que é eu vou falar do que eu tô sentindo, eu vou dar voz às minhas emoções, eu vou chorar, vou gritar, vou espernear. Eu tô vivendo aquilo. Depois eu vou conversar. Passou, passou. Agora eu vou conversar comigo mesma. E aí eu vou fazer esse diálogo. Cris, pensa qual é a sua participação. Usa isso para crescer. Vamos lá. Será que você consegue? Eu acho que você dá conta. Então é enfrentar, é lidar, é trabalhar. Isso é perdoar. Aí passou uns dias, aquilo voltou. Tudo de novo. Lembrou de novo, a emoção surgiu de novo. Vamos lá. Se quiser chorar, chora. Se quiser tá com raiva, soca o travesseiro, conversa de novo. Ah, Cris, aquilo voltou, você tá incomodado? Será que não é um pouco de orgulho da sua parte, de não admitir que o outro tenha falado? É falar, deixa essa energia movimentar, dá voz a ela. É assim que a gente consegue ir diluindo e perdoando. Então, essa foto que eu pus, essa pessoa que é esse, eu aceito como eu sou e eu me ilumino, é esse movimento. É o movimento de aceitar as fragilidades, de conversar a respeito, de admitir as emoções. Não é esquecer, não é? Ah, não, já deixei para lá, nem toco mais no assunto. Mas será que não está na prisão? Será que isso não foi para o inconsciente? Será que isso não precisa ser verbalizado de forma adequada, terapêutica, saudável? Não é sair socando todo mundo, nem gritando para todo mundo. Né? É você com você, ninguém nem precisa saber. Mas eu preciso viver isso, falar disso, expressar isso. Eu não posso jogar isso para lá porque é feio, eu tenho que ser santa, né? É aprender com isso. E, por fim, a gente traz aí o Homem Integral, capítulo 1. Eu trouxe essa imagem linda que todo mundo já viu dessa criançada brincando com a água livre, porque é isso, né? É a gente buscar esse lugar. Eu não quero estar preso, não quero estar numa prisão, encarcerado. Eu quero viver espontaneamente, eu quero ser livre, eu quero brincar com as coisas simples da natureza. Eu não quero me sentir amarrada, engessada, algemada. Eu quero me sentir livre, quero ser leve. Essa é a condição para entrar no reino de Deus e Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles a que elas se assemelham. Então, como que eu faço para conquistar essa real liberdade? Joana diz que a liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Então não adianta disfarçar, fingir, negar, reprimir, deixar para lá, não adianta. É enfrentando para que a gente dilua essas emoções, para que elas não vão pro inconsciente, para que elas não me tornem uma prisioneira pesada que fica carregando esses pesos de mágoas. É realmente fazer como a criança. A criança briga, fala tudo que tem vontade de falar, faz assim, fica de mal 2 minutos e pronto. Ela viveu aquilo, ela falou o que ela tinha que falar e daqui a pouco ela tá livre de novo. Ela não ficou presa, remoendo, ressentindo aquelas mágoas. Então é esse o convite quando a gente fala sobre a reconciliação com os adversários. É que a gente opte pelo caminho do enfrentamento para que a gente não se torne prisioneiro de si mesmo e carregue aquela bola pesada da mágoa que às vezes vai aparecer no nosso corpo de uma maneira muito doída, né, somatizada. Então, que a gente tenha essa chance, enquanto estamos ainda por aqui, que a gente tenha a chance de enfrentar as mágoas, os conflitos, que a gente tenha oportunidade de se aproximar daqueles com quem a gente teve conflitos, entendendo que faz parte, tá tudo bem. E a gente pode tentar encontrar um caminho de convivência enfim, trazer luz a esse lugar sombrio
que é uma prisão gerada a partir de mágoas sentidas. Muito obrigada, até uma próxima.